Pode pôr para gravar. Pronto. Então, vamos à nossa oração. Mestre, amado Jesus, aqui estamos, Senhor, reunidos em prol da nossa melhoria íntima e do cumprimento das nossas tarefas, do desempenho das lições vinculadas à obra Céu e Inferno de Allan Kardec. Queremos o teu contributo, Senhor, para que nós consigamos desincumbir essa tarefa, mesmo diante das dificuldades que nós nos encontramos. Auxilia-nos, Jesus, na compreensão desse assunto que traz a obra, que é enriquecedora para os nossos perispíritos. Abençoa-nos hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Oi, Juliana. Oi, gente. Oi, Juliana. Tudo bom aí, João? Mesmo por vídeo, ó, também tô bichada da garganta. Então, eu tenho uma colega da minha filha que ganhou neném, né? Mas como a gente acabou de chegar de São Paulo e estava muito essa questão do Covid, aí eu digo, não, nem vamos aguardar. A gente chegou na segunda, né? Mas eu digo, não, vamos aguardar até sexta-feira para ver se tem alguma manifestação, mas até agora nada, né? Mas a gente vai aguardar, porque você vai visitar um bebê recém-nascido, que o bichinho ainda não tem né? idade, não dá, tem que esperar, né? Tem que Deus esperar. nos ajude, nos proteja e nos guarde, que a gente possa passar por mais essa. Sim. Então, vamos lá. Todo mundo sabe onde parou aí, gente? Malu mandou lá no grupo. Tá, o que a gente está estudando? A gente está estudando sobre as comunicações de Clare, né? A parte em que fala das trevas. E o último item falou que as trevas é falta da luminosidade do desenvolvimento da luminosidade no perispírito. Lembram disso? Então, vamos lá. Essa teoria é perfeitamente exata quanto à irradiação de fluidos luminosos pelos espíritos superiores. E é confirmada pela observação, embora não pareça ser a verdadeira causa, ou pelo menos a única causa desse fenômeno, do fenômeno das trevas. Primeiro, porque nem todos os espíritos inferiores estão em trevas. Segundo, porque um mesmo espírito pode achar-se alternadamente na luz e na obscuridade. E terceiro, porque a luz também é castigo para os espíritos muito imperfeitos. Se a obscuridade em que estão imersos certos espíritos fosse inerente às suas personalidades, essa obscuridade seria permanente e geral para todos os espíritos maus, o que, aliás, não acontece, visto que espíritos da mais requintada perversidade veem perfeitamente, ao passo que outros, que assim não podem ser qualificados, jazem temporariamente em trevas profundas. Tudo indica, portanto, que, além da luz própria, além da luz que lhes é própria, então tem duas causas, né? Além da luz que lhes é própria, os espíritos recebem uma luz exterior que lhes falta segundo as circunstâncias. Então, tem a luz própria, como foi falado, né, da qualidade da luminosidade do perispírito, que pode ser aumentada. Mas tem também uma luz externa, que pode ser de outro perispírito ou pode ser luz mesmo, uma luz como a gente tem aqui na Terra, né? Luz de causa externa. Conclusão: a obscuridade depende de uma causa ou de uma vontade estranha, de uma causa estranha. Quer dizer, uma luz externa, como a luz que a gente tem nas nossas casas, ou de uma vontade estranha, de uma luz de um perispírito externo,
que está iluminando aquele fenômeno ali, que está iluminando aquela pessoa lá, constituindo punição especial da soberana justiça para casos determinados, a luminosidade para alguns e as trevas para outros. Entenderam aí, gente? Querem comentar alguma coisa? Por isso que quando aparece um espírito mais claro, assim, todo mundo já pensa que é mãe de Jesus, que já é outro espírito mais, e não é, né, João? Por isso que eles têm um pouquinho mais, como o nosso anjo da guarda sempre tem um pouquinho mais de conhecimento, mas não é ainda um espírito puro. É verdade. Tem muitas aparições de espíritos femininos que são considerados Maria, né? Isso tem na obra. Qual é a obra de André Luiz? Eu acho que não estou lembrado. Acho que é Obreiros da Vida Eterna. Tem Evolução dos Mundos, não. Tem No Mundo Maior também a presença No Mundo Maior, né? da... Aí eles falam os nomes assim, mas é uma senhora que se apresentou lá no sanatório, lá no hospital. Bem bonita a passagem. Aí todo mundo acha que é Maria, né? Já viram No isso? Obreiros da Vida Eterna é Zenóbia, né? Zenóbia que aparece, Não, no Obreiros da Vida Eterna, é no Mundo Maior mesmo. No Mundo Maior. No Mundo Maior? Esqueci o nome dela. É um nome parecido com o Zenóbia, diferente. É um nome diferente. Em que ela aparece, todo mundo acha que é Maria, né? Então vamos lá. Pergunta feita a São Luís. Qual a causa de a educação moral dos espíritos desencarnados ser mais fácil que a dos encarnados? Então, olha a pergunta, né? Quando a gente recebe na reunião mediúnica os espíritos desencarnados, mais facilmente eles se convertem, uma frequência maior de espíritos desencarnados se converte comparado com o caso dos encarnados. Não é isso? Essa é a pergunta. Por que isso? Por que isso acontece? As relações que o Espiritismo estabelece entre os homens e os espíritos levam a crer que estes últimos quem? Os espíritos, se corrigem mais rapidamente sob a influência dos conselhos salutares do que os encarnados, como se vê na cura das obsessões. Então, ele quer saber por que os desencarnados, que são trazidos nas reuniões mediúnicas, com mais frequência se convertem ao bem do que os espíritos, do que os encarnados. Certo? Essa é a pergunta. Ele dirigiu a São Luís. Resposta dada na Sociedade Espírita de Paris, né? Em virtude de sua própria natureza, o encarnado está numa luta incessante devido aos elementos contrários de que se compõe e que devem conduzi-lo ao seu fim providencial, reagindo um sobre o outro. Está falando também do corpo físico e do perispírito, né? São dois elementos contrários que se compõem no encarnado. E essa é a razão pela qual a educação dos encarnados é mais difícil do que da dos encarnados. A matéria sofre facilmente predomínio de um fluido exterior. Então, olha só, o corpo, que é constituído de matéria, ele sofre um predomínio de um fluido externo, mais facilmente do que só o perispírito. Então, se tem uma influência negativa, essa influência negativa ela age mais facilmente no encarnado, por causa do corpo, do que no desencarnado só com o perispírito. Se com todo o poder moral
se com todo o poder moral de que é capaz, a alma não reagir, deixar-se-á dominar por intermédio de seu corpo. Então, o fluido exterior de uma presença que não quer auxiliar, ou até que quer auxiliar, mas está atrapalhando, ela age por intermédio do corpo, ela combina mais facilmente com o corpo físico, com o fluido denso do corpo físico. Né? Entenderam isso? Seguindo o impulso das influências perversas que a rodeiam. Seguindo, então, o impulso dessas influências perversas que a rodeiam. Que rodeiam esse corpo, esse encarnado. E isso com facilidade tanto maior quanto os invisíveis que a subjugam atacam de preferência os pontos mais vulneráveis, as tendências para a paixão dominante. Aí o que eles fazem? Eles veem, analisam aquele encarnado. Qual é a paixão que ele tem? É orgulho? Qual é a paixão que ele tem? É egoísmo? É licenciosidade? Aí eles atacam nesse ponto mais frágil do encarnado. E como ele tem um corpo, aqueles fluidos dessas, vamos usar a palavra, dessas influências perversas, atingem mais facilmente o encarnado e ele dificilmente, comparado com o desencarnado, conseguirá se libertar dessa influência. Mais dificilmente ele conseguirá se libertar dessa influência. Deu para entender? Não ocorre a mesma coisa com o espírito desencarnado, porquanto, quer dizer, porque, embora sob a influência semimaterial, não se compara por seu estado ao encarnado. Então, ele mais facilmente se livra de uma influência negativa. O respeito humano, tão preponderante no homem, no encarnado, não existe para o desencarnado. E só esse pensamento é bastante para compeli-lo a não resistir longamente às razões que o próprio interesse lhe aponta como boas. Né? Aí o próprio interesse aponta razões como boas. Mas o que acontece? Como ele está desencarnado, e se aparece uma influência positiva, ele não resiste longamente às razões que, primeiramente, ele achava boas. Mas aí ele começou a perceber uma influência melhor, vendo que aquelas razões que ele julgava boa não era boa, ele consegue mais facilmente se converter. Entenderam aí, gente? Ele pode lutar e o faz geralmente com mais violência do que o encarnado, visto ser mais livre. Nenhuma cogitação de interesse material, nem de posição social, se antepõe ao seu raciocínio. Então, ele antes que não estava sobre uma boa influência, passando a estar sob uma boa influência, não tendo interesse material, não tendo posição social, ele mais facilmente se converte ao bem. Luta por amor do mal no começo, né? No começo ele estava numa posição inferior, né? Lutando porque ele amava aqueles erros, amava aquelas paixões. Mais cedo adquire a convicção da sua impotência em face da superioridade moral que o domina. Aí recebe uma influência moral superior, aí ele vê que a sua convicção não era adequada, né? Então ele muda, se converte mais facilmente. A perspectiva de um futuro melhor lhe é mais acessível por se reconhecer na mesma vida em que se deve completar esse futuro,
né? Não tendo corpo para receber aquela influência negativa, mais facilmente ele adere a uma influência positiva, sabendo que ele vai, na mesma vida, no mesmo plano espiritual, ter a perspectiva de um futuro melhor. E essa visão não se lhe turva no turbilhão dos prazeres humanos, né? Certo? Por isso que numa reunião mediúnica, aqueles espíritos que são trazidos, eles mais facilmente se convertem do que os encarnados, do que num diálogo em casa com as pessoas, né? Do que os encarnados de uma maneira geral. São poucos, João, que assim não aceitam, né? A grande maioria a gente consegue, né, convencer e tudo, o dialogador consegue fazer com que ele se modifique, né? Que ele veja a situação. Muitas vezes até ele não quer sair e tal, fica aquele empedernido ali, e o dialogador consegue pedir da espiritualidade que traga alguém da família dele para que ele, sabe? E geralmente vem, né? Tem casos que vem um avô, vem a mãe, né? Se já foi, sempre vem um parente assim bem próximo, a que ele tem um carinho. E ali ele se volta, ele se converte, né? Isso é muito bonito. São poucos os que não aceitam. São poucos, é verdade. E dos encarnados é mais difícil, né? Ah, dos encarnados, eles têm o tempo deles, João. Você vai, conversa, mas não tem jeito. É o corpo que adere aos fluidos negativos. Negativo, a treva, né? Você se junta à treva, não tem como a luz penetrar onde está escuro. Né? É difícil. Em uma palavra, a independência da carne, a falta da carne, é que facilita a conversão, principalmente quando se tem adquirido certo desenvolvimento pelas provações cumpridas, pelas provações já cumpridas, né? Tem um certo desenvolvimento. Não tem o corpo, isso facilita a conversão, como se vê com frequência nas reuniões mediúnicas, né? Um espírito inteiramente primitivo seria pouco acessível ao raciocínio, o que não se dá com o que já tem experiência da vida. Então, agora ele está falando também do caso da exceção, né? Se ele for muito primitivo, ele não vai se converter, né? Não é isso? Agora ele está dando o caso de exceção. Ademais, no encarnado como no desencarnado, é sobre a alma, é sobre o sentimento que se deve agir. Qualquer ação material pode sustar, pode interromper momentaneamente os sofrimentos do homem vicioso. Sofrimento físico, né? Do homem vicioso. Uma ação material pode interromper o sofrimento, mas é incapaz de destruir o princípio mórbido que reside na alma. Agora, aquela dor moral mais profunda, ou o apego ao mal, não é uma ação material que vai, né, impedir que dele seja retirado aquela energia negativa, aquele princípio mórbido que está na alma, né? Beleza? E agora, de uma maneira bem geral, né, todo e qualquer ato que não vise aperfeiçoar a alma não pode desviá-la do mal. Se não for para agir na alma, não vai desviar do mal, né? Beleza? Tudo bem até aí, Ju? É a mesma coisa que o encarnado vai fazer tratamento num centro, vai, se cuida, melhora, né, João? Mas logo ele desanima e já volta as mesmas dificuldades, as mesmas doenças, tudo, né? Sim. Verdade, Cida. E volta aquelas mesmas coisas, porque ele não está meio desanimado, não está continuando os tratamentos. Não persiste, né? Tem que persistir. Tem pessoas que não conseguem.
E aí depois ainda culpa a casa espírita, né? Culpa os médios, culpa os trabalhadores, culpa Deus, culpa todo mundo, menos a ele, né? É. Não dá, né, Malu? Não dá, não tem como. Ontem eu ver. recebi uma visita, ela falou assim, eu já briguei com Deus, eu já briguei com a vida, eu já briguei com todo mundo, agora eu desisti, eu sou a favor a Deus, sou a favor à vida. Então, você vê como que a pessoa encarnada, ela entra em conflito. Por mais que ela estude, que mais que ela aprenda, que ela queira aceitar, mas ela ainda tem conflito. E essa aí, nesse caso, de qualquer forma... essa aí, nesse... Pode falar, Malu. Pode falar. Não, estou dizendo assim, só fora da matéria mesmo que a gente é mais maleável. Enquanto a gente está na matéria, né, a gente é endurecido, a gente é bruto, né? A gente não tem uma maleabilidade em aceitar as coisas como elas são e verificar que se a gente está passando por tudo aquilo, é culpa da nossa imperfeição. Nós somos imperfeitos. Nós não estamos aqui. Eu estava vendo um negócio do Divaldo, uma live do Divaldo, que ele fala sobre o que a gente vai entrar agora nos suicidas, né? E ele fala sobre o autismo. O autismo, grande parte do autista, ele foi um suicida. Tá? Não são todos, mas a grande maioria dos autistas é suicida. Ele fala. Entendi. E nesse caso aí da Cida, se antes ela estava brigando com Deus e hoje ela está a favor de Deus, ela melhorou. Ela melhorou. Então, hoje ela resolveu aceitar que o tempo de Deus não é o mesmo tempo da matéria. Então, mas teve que ter o conflito, né? Para descobrir dentro dela que existe um Deus e que ela tem que confiar. Entendi. Legal, legal. Mas pelo menos está no caminho bom, né? Estava no conflito. Ainda está aproveitando a reencarnação, né, João? Ainda está lutando, aproveitando. Né? Sim. Isso. Beleza, vamos lá agora o capítulo 5, né? Suicidas. O suicida da Samaritana. Então, vamos lá. No dia 7 de abril de 1858, por volta das 7 horas da noite, um homem de 50 anos e decentemente trajado apresentou-se no estabelecimento da Samaritana, em Paris, e mandou que lhe preparassem um banho. Decorridas cerca de 2 horas, o empregado de serviço, admirado do silêncio do freguês, resolveu entrar no seu gabinete a fim de verificar o que ocorria. Deparou-se, então, com um quadro horrível. O infeliz degolara-se com uma navalha e todo o seu sangue misturava-se à água da banheira. E como a identidade do suicida não pôde ser apurada, o cadáver foi removido para o necrotério. Evocado na Sociedade Espírita de Paris, 6 dias após a morte, o espírito desse homem deu as seguintes respostas. Primeiro, evocação. Resposta do guia do médico. Esperai. Ele está aqui. Onde vos achais agora? Não sei. Dizei-me vocês, onde eu estou. Ele não sabia onde estava. 6 dias depois da morte. 3. Estás numa reunião de pessoas que estudam o espiritismo e que são benévolas para convosco. Dizei-me se vivo. Esse caixão me sufoca. Então, ele não sabe dizer se ele está morto ou se ele está vivo, Ele está perguntando se ele está vivo, mas sente que o caixão o sufoca. Embora separado do corpo, sua alma ainda está completamente imersa no que se poderia chamar turbilhão da matéria corpórea. As ideias terrenas estão ainda vivas, a ponto de se acreditar encarnado.
Beleza, gente? Quem vos impeliu a vir aqui? Senti-me aliviado. Quer dizer, ele está sabendo quem levou ele lá? Não, ele não está sabendo. Ele foi levado por espíritos superiores para se comunicar na reunião mediúnica a 6 dias da morte, mas ele se sente aliviado. Mas não sabe dizer como ele foi parar ali, né? Qual o motivo que vos arrastou ao suicídio? Morto? Eu? Não, pois habito meu corpo. Não sabeis como sofro. Sufoco-me. Ah, se mão compassiva me aniquilasse de vez. Quer dizer, ele ainda quer morrer, né? Ele já morreu, mas se sente vivo e queria que ele morresse realmente como espírito, né? Ele queria o aniquilamento completo, a não existência do corpo, do perispírito, mas não dá, né? A não existência do espírito, mas não dá, né? 6. Por que não deixaste indícios que pudesse tornar-vos reconhecível? Estou abandonado. Fugi ao sofrimento para entregar-me à tortura. Quer dizer, a coisa piorou? Piorou, né? A coisa piorou. Se ele estava sofrendo, agora ele está torturado. Não é isso? Piorou bastante, né? Piorou bastante. Não deveria ter se suicidado, porque a coisa fica pior. Acha que é um meio de melhorar, mas não é. É um meio de piorar, né? Eu estava aqui pensando, João, como Deus é bom de ter permitido todas essas comunicações, desses exemplos, né? A fim de que nós, que temos o conhecimento desses livros, não fizéssemos o mesmo e que a gente pudesse repassar isso para outros que não conhecem essa doutrina. Sim, tá? Bem pensado. Então, eu estava aqui assim, eu digo, oh, Senhor, como é bom ter tudo isso aqui, da gente ter esse conhecimento e a gente poder levar outras pessoas a fim de que não cometa também isso. Sim, com certeza. Né? E você vê que eles são bondosos, que eles trazem a comunicação o espírito que se suicidou, né? Então. Porque em outros lugares o suicida não tem acesso a nada, não tem direito à oração, não tem direito a, né? Exatamente. E já no Espiritismo, né, a gente tem um certo carinho, né? Certo carinho. A gente tem um carinho, porque é um ser que precisa de muito apoio, de muito amor. Né? Porque você cometer um ato desse é um desespero muito grande. Então, tem que dar amor, que é para ele, se sentindo amado, ele se recupere. Sim, exato. Ele já se sentiu um pouco aliviado, né? Foi. 6 dias depois da morte. Porque acho que até os espíritos superiores é que trazem para a gente, né? Sim. Eles trazem aqueles, eu acho que são assim escolhidos, ó, vamos levar esse aqui para dar comunicação, para contar a história, para ele poder melhorar e também exemplificar para os que estão encarnados. Sim, sim, exatamente. 7. Mas aí entra justamente essa questão nós vimos aqui na pergunta de São Luís, né? Que é influenciável. Por que os encarnados não se convertem, né? Sim. Sim. Pelo menos os que estão na reunião mediúnica vão recebendo instrução, né? Mas, João, tá. Desculpa, eu só vou fazer uma pergunta, porque eu conheci um rapaz que era do coral e ele se suicidou espírita, ele conhecia tudo.
Para você ver o desespero. O grau de A desespero. falta de confiança, né? Na pessoa, nele, em tudo, né? Depois de 3 anos, de tanto nós orarmos, ele foi recolhido. Depois Para de você 3 ver anos. que 3 anos. Nós fizemos corrente de oração 3 anos. Aí ele foi recolhido e ele vai ter que reencarnar compulsório. É. Quando ele tem mais conhecimento, né, como você falou, parece que ele tinha bastante Tinha. conhecimento. Ele frequentava o Maria Modesto. A responsabilidade é maior, né? Sim. Talvez E o por isso peso ele de demorou. consciência também é maior, porque ele sabia o que ia ser. Ele sabia das consequências piores, né? Sim. Por isso que talvez ele tenha demorado 3 anos para ser recolhido, né? E não num Uhum. prazo mais curto, né? Não. Agora, esse daqui, ó, 6 dias foi trazido numa reunião Então, mediúnica. por isso que eu lembrei dele, né? No sentido assim, né? Que esse foi recolhido antes para um despertar. E ele, como já sabia tudo, né? Deram mais um tempo para ele amadurecer, né? Sim, Para ser recolhido. sim. Como ele já tinha conhecimento, a responsabilidade é mais grave, né? Uhum. 7. Tendes agora os mesmos motivos para ficar incógnito? Sim. Não revolvais com ferro candente a ferida que sangra. Então, ele quer permanecer incógnito, né? Mas seria bom que ele fizesse a confissão, não é isso? Se ele se declarasse quem ele era, talvez aliviasse mais e ele se encontrasse, né? Exatamente. Exatamente. Mas ele quer permanecer incógnito, né? 8. Podereis dar-nos o vosso nome, idade, profissão e domicílio? Absolutamente não. Tinhas família, mulher, filhos? Estava abandonado, ninguém me amava. Então, já falou a segunda vez a respeito de estar abandonado, né? Estou abandonado, estava abandonado, ninguém me amava. Então, de repente, era uma pessoa solitária, mas isso daí justifica a razão do suicídio? Não, porque a gente vê muitas pessoas solitárias que moram sozinhas, que estão desempenhando suas atividades, cumprindo seu papel e venceram a dor da solidão, não é isso? Não é? Sim, João, porque cada um tem que se enfrentar, né? Estamos reencarnados já para nos enfrentarmos. Então, a gente não pede o destino, a Deus vem acontecendo, né? Nem eu vou fazer 40 anos de divorciado ano que vem. Fazer o quê? Então, você entendeu? Eu tive que enfrentar isso e estou enfrentando até hoje. No início foi difícil, né? Está vivendo e vivendo bem, com a ajuda do Espiritismo, você continua vivendo bem. Né? Mas Malu, o problema da minha separação foi a mediunidade, foi a doutrina. E eu assumi ela completamente. Tá certo. Para você ver, eu tinha que decidir, ou era o casamento ou era a doutrina. Eu decidi a doutrina. Talvez na próxima eu tenha que decidir o casamento, mas hoje eu sou consciente disso. Eu estou passando por um processo, né? Eu estou passando por um processo de separação, por isso que eu estou com uma dor muito grande aqui no coração, gente. Porque eu não queria me separar mais. Eu tinha meu filho com 6 anos e minha filha com 10. Então, esse foi o peso maior. E está sendo uma dor muito grande no meu coração. É difícil. É difícil, João, é difícil. É muito difícil, mas a gente vê assim, eu, graças a Deus, eu não passei por uma separação casada, mas eu tive uma separação, eu estava à porta da igreja. Né? Eu ia me casar, quer dizer, anos e anos convivendo com aquela pessoa, sabe? Tendo uma vida ali com aquela pessoa.
E às vésperas da gente casar, tá? A amante, que depois virou mulher dele, tá? Me telefona e diz: e aí, você não vai sair fora, não? Entendeu? Então, assim, eu vejo, João, a questão de... acho que foi muito, para mim, foi muito doloroso, tá? Porque foi uma traição. Tá? Não foi uma coisa assim, não, eu vou me separar de você porque eu não gosto mais, ou por conta do... Você é espírita e eu sou, sei lá, outra religião qualquer. É diferente. Agora, você está há anos com aquela pessoa e aquela pessoa te trair, nossa, aquilo foi muito dolorido para mim. Na época, foi muito dolorido. Hoje, eu dou assim, nossa, eu me ajoelho, tá? E agradeço a Deus, porque me trouxe Lício, me trouxe minha filha, cuida da gente, cuida da minha mãe, tá? Ele fala assim: não, sua mãe tem que morar conosco, você é a filha. Então, assim, para mim foi muito bom. E eu não esperava mais, sabe? E justamente, talvez, essas provas mais dolorosas, né? Vamos falar de separação, que é o assunto ainda que a gente está falando. Com as pessoas com quem a gente ama, a gente convive ali, a gente não quer mudar aquilo. E justamente por vocês terem esse conhecimento, vocês podem dizer que, por mais dolorido que foi, esse conhecimento fez diferença, ou está fazendo a diferença para vocês. Sim. Ele ajuda, né? Sem esse conhecimento, poderia talvez ter tomado um rumo diferente a vida, ou um acontecimento, para, de repente, uma coisa mais infeliz. Sim. Exato. Podia acontecer algo pior, talvez. Então... E o que eu achei importante é que eu trouxe a minha filha para a doutrina, trouxe as minhas netas e falei, ó, esse é o caminho. E estão todos aí. Você entende? Ele sumiu. Ele evaporou. Que engraçado, olha. Eu vou fazer 40 anos, faz 40 anos que eu não o vejo. Ele não quer ver nem a filha, nem as netas, não quer conhecer neta. Então, você vê, ele não quis família. Meus pais também separaram, eu tinha 16 anos, né? Quando meus pais separaram. Eu tinha 16, meu irmão tinha 13. Então, sim, foi também uma coisa assim, sabe? Mas eu te confesso que, para mim, foi um alívio. Porque meu pai ele tinha ciúmes da sombra dele. Então, a gente morava em casa, passasse o lixeiro, minha mãe levasse o cesto de lixo até a rua para o cara pegar, levasse o saco de lixo lá, ele já virava e dizia assim: onde você marcou o encontro com ele? E aí a briga começava. Então, foi uma coisa assim que foi um certo alívio, sabe, para a gente, porque deu paz e tranquilidade. Depois a gente viveu com a minha mãe, a gente viveu meio no sufoco, porque era só meu pai, como ele foi embora, é aquela coisa assim de... Parece que o filho é só da mãe, não é do pai. Os filhos é só de um, não é do outro. Então, ele assim nunca ajudou. Tá? Hoje, porque como ele nunca separou da minha mãe, hoje minha mãe recebe a pensão dele. E ela divide comigo e com meu irmão. Né? Ela diz que a parte que ele não deu para a gente, enquanto a gente era jovem, que ele não supriu isso, então ela hoje divide com a gente a pensão dele. Sabe? Mas, João, sua esposa, no caso, tem esse conhecimento espírita também, ou só você na família? Só eu na família. Como os que meninos pode, também, gente? né? Os filhos. Os É filhos só também. professora dando aula aí para você, dando aula para todo mundo. A gente tem que dar essa aula para dentro de casa, né? Para dentro de casa não funcionou.
Mas é isso que eu falo, casa de ferreiro, espeto de pau. Espírito de A pau, gente seria muito mais fácil, né? o anjo, a gente nunca faz milagre dentro de casa. Eu também vivo aqui, ó, mas fico ali, em cima dos meus. Estou lá, todo dia eu estou dando meu testemunho. E vendo o João trabalhando ativamente, né, no Espiritismo, É. como trabalha, né? Entendendo, né, sendo uma pessoa preponderante, né? A gente imagina que todo esse conhecimento ele aplique, né, na sua família, mesmo que eles não entendam, né? As pessoas não podem ver pelo exemplo, né? Olha o exemplo, né, de conduta e dá uma Serviu para os meus assimilada. filhos. Mas pelo Serviu menos muito para os meus filhos. Pois é, então, você já fez grande parte do que você tinha que fazer, João, você fez, porque você encaminhou seus filhos, tá? Eles são pessoas do bem, tá? São pessoas tementes a Deus, que a gente não tem que temer a Deus de que ele vai nos castigar, não. Temer a Deus porque a gente conhece as leis morais da vida. A gente sabe o certo e o errado. E isso você ensinou, que são as leis de Deus. Esse aqui é errado. Deus falou, aqui é errado, mas aqui é certo. Então, vamos seguir aqui. É difícil? É. Mas aqui é o certo. Aqui pode ser mais fácil, mas é errado. Tá? E isso daí você transmitiu para os seus filhos. Né? Se a sua esposa não quis seguir, né? Não quis continuar, tá? Você não sabe o que o futuro lhe reserva. A gente nunca sabe o que está reservado para a gente. Porque tudo na vida da gente, eu conheci uma moça no Pilates, né? Aí ela falando que ela é a segunda esposa do marido dela, né? E que hoje, assim, ele vive numa comunhão com ela, tá? E olha que ele teve câncer, tá? Quer dizer, teve não, ele tem câncer ainda, ele está em tratamento, tem ido constantemente para São Paulo para tratar, e a mulher largou, porque ele estava doente. Aí, porque ele não podia mais ir para festa, sair e tal, usava a bolsa de colonoscopia, então tudo isso deixava ela envergonhada, e aí ela separou. E essa outra veio, tá? E ele tinha os filhos pequenos, ficaram com ele, porque ela foi embora, seus filhos sem nada. Né? E ela ficou com os filhos, ele ficou com os filhos, e essa segunda esposa terminou de criar os meninos. E aí, aqui em casa eu fiquei com os meninos, ela foi para a casa dos pais dela. Então, você está aí dando continuidade na sua vida com seus filhos, tá? Tem coisa também, melhor? Mas também tudo é questão de aprendizado, né? A gente, de repente, não sabe se é um aprendizado para outra pessoa, né? Passar Sim. por isso, de repente, tentar entender de uma outra forma e futuramente cair a ficha em si, né? E enfim, tudo a gente tem que tirar esse lado bom, né? De pensar que não está fácil, mas é necessário, né? De repente, é aquilo que a Malu estava falando, né? Deus está no alto da montanha e a gente está lá embaixo no vale, né? A gente não está vendo o que está acontecendo. A gente não sabe, é o que eu falo, a gente veio para cá com o véu do esquecimento. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai passar. Tá? Antes hoje mesmo eu estava vindo com isso ali, aí eu pensando, eu digo, eita, ele contando, né, de um casal amigo nosso que veio de avião e pegaram turbulência e tudo, com muita chuva e tal. E ele falando, né, a respeito, aí eu disse assim, hoje eu não tenho mais medo de morrer. Com o conhecimento que eu tenho da doutrina, eu não tenho medo de morrer. Eu tinha assim aquela coisa, ai, se eu morrer, para onde eu vou, o que vai acontecer e tudo. Hoje, com o conhecimento da doutrina, que eu sei que eu vou ter amparo, que estarão me amparando, eu não tenho mais esse medo. Tá? E eu não sei o que vai ser o que o futuro me reserva. Hoje eu estou aqui. Amanhã eu não sei.
Às vezes, minha filha chega e diz assim, vamos combinar isso, aquilo. Eu digo, não, não vamos combinar tão longo assim, porque eu não sei se eu vou estar lá. Tá? A gente pode fazer uma programação que, se estivermos lá, a gente possa fazer. Mas eu não sei se eu vou estar, se você vai estar, se seu pai vai estar, se sua avó vai estar aqui. A gente não sabe. E eu acho também que a questão das pessoas justamente terem pensamento, no caso, religiosos diferentes, contribui talvez mais fácil para o nosso entendimento, já que nós temos esse conhecimento. Talvez ficaria mais fácil de entender. Não, aquela pessoa ainda, né, precisa dar uma né, esfriar a cabeça, precisa pensar melhor. Agora, pensa se fossem duas pessoas com o mesmo conhecimento, as ideias convictas, e ali, ó, aí seria muito mais difícil, talvez, né? Talvez é o tempo dela, né, João? Ela precisa desse tempo para clarear as ideias, clarear a mente dela. Cada um tem um tempo, né? É o que eu costumo aqui em casa, eu falo sempre, mas de tanto eu bater na tecla, ele já está aceitando mais. Assim, não me proíbe de negativo. Eu estou aqui, ele está lá na sala, vendo futebol com a minha filha, e eu estou aqui, fazendo meu estudo. Aí ele me ajuda com as aulas, ele vê, ele verifica, tudo. Mas ele não participa em si. Sim. Tá? Apesar de eu chegar e dizer assim, eu queria que você escrevesse assim e tal. Ele, mas e como é que é isso? Aí eu vou, conto a historinha para ele. Então, já é uma começo, né? É aquela sementezinha que vai cair, que a terra um dia vai fertilizar. Né? Sim. Aquela semente um dia brota. Sim, verdade. Eu falo para ele, quando chegarmos lá do outro lado, aí você me diz. Aí ele diz assim, tomara, eu digo, nós vamos voltar junto de novo, tá bom? Gostei muito de estar com ele, então vamos voltar outra vez. Sei que a Cida é meu exemplo aí, né? Que teve a separação e aí está sozinha há 40 anos e está muito bem Então, e você também vai ficar muito bem. É que é recente, você está passando por isso, é uma coisa que a gente não espera, nunca espera, né? Você não casa para separar, né? Você não se une a outra pessoa pensando, não, eu vou ficar só um tempo e depois cada um vai para um lado. Não, a gente não faz isso, né? Então, a gente tende àquela coisa, né? O ser humano tende a ter aquela coisa de ter um companheiro, de ter uma companhia, né? Tanto que eu falo para o meu marido, se eu morrer, você procure outra. Não vá ficar só, né? A não ser que você queira, mas se você não quiser, você procure outra companheira. Aí ele fala para mim, você também procure. Eu digo, eu não quero mais não, eu quero ficar quieta. Vou ficar igual a assim. Vai ficando... Não, exatamente, a Cida está mais super certa, a gente vai ficando chato, né? Cheio de mania. Vai arrumar alguém para quê? Para encher o saco? Não, melhor ficar quieto, estudando, ajudando os outros. Exatamente, é isso mesmo, Ju. E você então, vai tocar em frente o barco, João. Isso mesmo, com você. Nós somos mesmo. Vamos marcar uma confraternização para a gente tomar um café com bolo e comemorar, comemorar não, mas celebrar esses estudos que estão sendo muito bons. Então, não comemorar nossos estudos é muito bom. Nossa, o que Kardec nos deixou através da espiritualidade, o que Deus mandou para a gente, isso aqui, nossa, olha, eu juro para vocês, eu nunca tinha estudado esse livro. Nunca. Vim estudar com o João. E esse livro, para mim, tá? É como se fosse... Eu já li, eu estudei o Evangelho e tudo mais, está lá, leio bastante, faço o meu Evangelho no lar, mas esse livro, para mim, é de cabeceira. Porque aqui está todos os exemplos.
de tudo o que há quando encarnado, tudo que você comete, tá? E tudo que você vai passar está aqui. Aqui está nos alertando. Você fez, você vai passar. Tá? Você, João, quem sabe se na outra não foi você que a abandonou? Sim. Você não sabe, né? E aí, nessa agora, não seria para acontecer isso. Mas ela, talvez, quis fazer, sei lá, pagar na mesma moeda, a gente não sabe, né? Tudo isso na vida da gente, a gente passa por problemas que a gente não sabe o porquê de estar passando aquilo ali. Mas a gente tem que, com o conhecimento que a gente tem do Espiritismo, a gente tem que aceitar e dar graças a Deus, né? E graças a Deus por ter esse conhecimento, ainda mais Exatamente. o professor que dá aula dos livros que ele conhece, ele pode, né, lembrar e puxar na memória. Então, calma, ó. Paciência, calma. Responsabilidade, né, João? Responsabilidade, Eu me sinto muito responsável mais com a doutrina do que foi com a família. Então, eu acho que eu venci por causa que eu me senti responsável perante a doutrina. É o caso. E essa noite foi engraçado. Eu sonhei que nós estávamos em aula e eu estava dando uma pasta para vocês, para abrirem as pastas e continuar estudando. Quer dizer, gente, nós estamos ficando sábios. Não, e você vê, se você for ver, olha a Lívia. Exatamente. Lívia se voltou para Jesus. Exatamente. Tá? Sofreu muito, né? Ela sofreu pra caramba. Ela era tratada na casa dela, no lar dela, sem nunca ter feito nada, como uma serva. Pior do que uma serva, porque ela não podia nem tratar das coisas da filha. Tá? Foi acusada de ter roubado o filho, de ter entregue o filho. Você falou tudo. E ela ficou com a doutrina, ela ficou com Jesus. Exatamente. E foi o que você fez, Cida. Você ficou com Jesus. Está errado? Não. Não está errado. Não é que você abandonou a família. Não, tanto é que ela não abandonou, ela ficou lá. Ela aguentou todo aquele massacre, mas ela ficou. E aí é o nosso exemplo. Lívia, para mim, é um exemplo de mulher, de luz, Não tem como você estar errado se você está com os princípios de Jesus no coração, né? Fazendo aquilo que você acredita, né? Trabalhando de acordo com os seus princípios básicos, nos ensinamentos, na doutrina, aí não tem como ser errado. E a Lívia, realmente, você falou de um exemplo muito bom. Vamos fazer a prece, gente? João. Você está com Jesus, você está ali, vai continuar firme e forte, e nós estamos aqui para te ajudar. Qualquer coisa. Antes da prece, eu tenho uma pergunta. Nossa aula vai ser até que dia? Até dia 7. 7, né, Cida? Foi 7 aí? 7. Foi 7 que nós falamos. Nós temos mais 2 aulas. Então, quer dizer que nós teremos, além dessa, outra dia e outra. 30 e dia 7. Dia 7 mais seria a nossa última aula? Dia 7 seria, traria de férias. E aí volta só em março? Fevereiro. Sempre voltamos em fevereiro, né, João? Sempre voltamos em fevereiro. Eu tenho que ver lá na federação qual é o dia que comumente a gente volta de fevereiro. Primeira semana, segunda semana, como que a gente faz? Deixa eu dar uma olhadinha, João. Tá. Porque esse ano os estudos começaram em março. Quer dizer, não, desculpa. Eu entrei em março, mas eu não sabia se já tinha começado. Dia 1º de fevereiro é uma quarta-feira. 1º de fevereiro é uma quarta-feira? Sim. A gente sempre começou no início de fevereiro? Como é que a gente fez? Sim, sempre a gente começava dia 5, porque nunca deu certo de cair assim dia 1º.
Sim. Então, acho que vai ser no dia 1º de fevereiro que a gente recomeça, Isso. né? Uhum. Aí a Exato. gente Não vai ter que faremos nenhum analisar se a chá? gente vai fazer. Hã? Não faremos Porque, nenhum Juliana, chá no último dia? podemos fazer, né? Um encontro, né? Eu não Podemos. vou estar aqui, gente. A Ana falou também de juntar sexta-feira, o pessoal da sexta-feira também, da gente reunir, fazer um café de confraternização do Natal e tudo. Se for o caso, a gente faz um troca-troca. Podemos. Eu vou Sim. ver com a Ana, e aí eu boto no grupo, a Ana coloca, para a gente fazer com a Ali também, a Simone, a gente mexer os pauzinhos para a gente confraternizar. Beleza. Tá bom? Tá ótimo. Então, nós Então, paramos quem na... faz a oração, gente? Paramos na 10, né? A gente tem que começar a 10, né? Não, na 10? Na 10. Foi aqui. Na próxima é a 11. Cida, você faz? Faço. Faço. Não fechar nossos olhos. Pensar em Jesus, esse grande professor que nos ajudou, nos ajuda e nos ajudará sempre. Porque ele é o nosso exemplo, o nosso arrimo, a nossa força. Estejamos em paz, porque sempre ele vai estar ao nosso lado, nos amparando, nos amando e nos ajudando. Temos as nossas provas a passar, mas confiando que estamos no caminho certo, nós iremos sempre. Por isso, João, tenha fé, confiança, que essa prova, que a doutrina, com o conhecimento da doutrina hoje, você fala, eu vou passar e vou conseguir. Porque nós temos que cumprir a nossa existência até o último dia. E o que eu peço a Deus, peço a Jesus, que nós cumpramos até o último minuto para sermos felizes. Porque vamos conseguir nessa existência cumprir essa encarnação tão valiosa, com tantos conhecimentos e com tanto amor. Nos ampare hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, Fiquem gente. com Deus. Tchau, gente. Valeu, Tchau, gente. Até mais. Até Tchau. mais.